O desembargador Lidivaldo Reach Brito, presidente da Comissão de Festejos do TJBA, e a desembargadora Maria da Purificação, presidente da Comissão de Memória, representaram o presidente do tribunal, desembargador Gesivaldo Brito, e ao lado da servidora Thaís Fonseca, visitaram a cidade maravilhosa para aprofundar a pesquisa sobre o legado de um baiano com uma mente brilhante e contribuições valiosas para a sociedade. A Fundação Casa de Rui Barbosa surgiu em 1924 por meio de um decreto que autorizava o Poder Executivo a adquirir a casa onde Rui Barbosa morou durante 28 anos. Os dois desembargadores foram recebidos pela diretoria da Fundação, inaugurada em 13 de agosto de 1930 pelo presidente Washington Luiz, primeiro Museu Casa do Brasil, dedicado a uma personalidade, e conheceram detalhes para incrementar a festa de um gênio da época. O reconhecimento do arquivo do jurista baiano como parte dos acervos documentais do Programa Memória do Mundo da Unesco, em 2011, consagrou a importância de Rui Barbosa para a construção e fortalecimento do Brasil republicano. Nós fizemos uma seleção temática sobre documentos da Bahia, então nós trouxemos o discurso do Rui Barbosa em favor da autonomia dos municípios baianos, do habeas corpus. Eu trouxe um telegrama da Liga Baiana Pro Aliados, cumprimentando o Rui Barbosa pela sua atuação como excelente brasileiro. Eu trouxe o documento que o consagra como senador da Bahia. Trouxe a revista biográfica da Bahia produzida para o Rui Barbosa e também um álbum oferecido ao Rui Barbosa em reconhecimento pelo decreto 942-A, que instituiu o Montep obrigatório do Ministério da Fazenda. Trouxemos também documentos do contexto da escravidão, porque o Rui Barbosa era um abolicionista, então a gente trouxe um documento de venda de escravo e um documento também que registra a matrícula de um filho nascido de escrava com 19 anos, mãe solteira. É um grupo de documentos que nós temos aqui no nosso acervo que registram esse período da história do nosso país e também registram o momento da abolição dos escravos, porque o Rui Barbosa foi protagonista. São mais de 60 mil documentos, 2.000 imagens de Rui Barbosa e outras 4.000 fotografias. Uma visita pelos cômodos da casa ajuda a fazer uma viagem no tempo e na história. A biblioteca é a que Rui Barbosa organizou ao longo da vida. Reúne 23 mil títulos e 37 mil volumes. São livros sobre os mais variados ramos do conhecimento. Ele possuía as legislações de todos os países, as constituições, os códigos e as leis civis, comerciais, penais e processuais, além de extensas enciclopédias. A Biblioteca Infantil, inaugurada em 1979, oferece aproximadamente 9.500 títulos e quase 11.000 exemplares. Outra obra valiosa é a coleção de cordel com 9.000 folhetos, catalogados a partir da década de 1960. O cordel surgiu no Brasil na segunda metade do século XIX e considerado como expressão poética de alto significado. Em 2018, o gênero literatura de cordel foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Nós temos, em termos do setor, o setor ele é amplo, ele na verdade é um conjunto de bibliotecas. Nós temos a Biblioteca do Rui Barbosa, a Biblioteca São Clemente, que é um conjunto de bibliotecas, na verdade bibliotecas privadas, que aqui elas passam a ser consideradas como coleções, além da biblioteca corrente. Essas bibliotecas formam uma biblioteca chamada São Clemente. Temos também a Biblioteca Infanto-Juvenil Maria Mazetti, muito conhecida como BIM, e, na verdade, o repositório digital. Então, tudo que nós estamos podendo digitalizar em domínio público ou com autorizações, nós estamos realmente colocando disponível em acesso remoto. A maior parte de todo o acervo encontra-se armazenado na área de guarda, localizada no subsolo do edifício sede, com exceção das reservas técnicas museológicas que possuem local próprio.
O Museu Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, guarda muitos capítulos da vida e do cotidiano do ilustre jurista baiano. A comitiva fez questão de visitar os cômodos, em especial a Sala de Haia, com móveis que ele adquiriu durante a passagem pela cidade holandesa. Momentos inesquecíveis na memória de todos. No dia 5 de novembro, o Fórum Rui Barbosa completa 70 anos de construído e a data coincide com os 170 anos de nascimento de um ícone brasileiro. Para essa data especial, a comissão tem dedicado tempo e estudo para pesquisar toda a obra de um dos defensores da República. O desembargador Lidivaldo Reais compartilha parte dessa história impressionante. Nós estamos muito felizes com a estrutura da Fundação Casa de Rui Barbosa, instalada na última residência de Rui. Ele faleceu em 1923 e o governo federal, logo depois, adquiriu o imóvel com todos os móveis e diversos objetos, perpetuando a memória de Rui. Então aqui nós encontramos documentos relacionados à história do Brasil, a Constituição Federal de 1891, os rascunhos, os documentos históricos da passagem de Rui pela vida pública. Obtivemos diversas informações, vimos inúmeros documentos importantes da história do Brasil, recebemos diversos livros e tenho certeza que a visita vai proporcionar o resgate de grande parte da história de Rui Barbosa para as nossas comemorações que ocorrerão no dia 5 de novembro próximo, quando nós estaremos celebrando os 170 anos de nascimento de Rui Barbosa e os 70 anos do Fórum Rui Barbosa de Salvador. No arquivo da Casa de Rui Barbosa foi possível fazer uma viagem nas páginas escritas e nos recortes do Brasil do período colonial até a República. Os arquivistas e historiadores contaram em algumas palavras a riqueza do que virou patrimônio da humanidade. Rui Barbosa é uma referência na história do país, ele é um protagonista de um contexto de mudanças do país, ele participa ativamente da abolição, ele participa ativamente da instauração da República. Ao longo de sua vida política, como jurista, ele defende grandes causas, ele tem uma participação brilhante na Conferência da Paz em Haia, em que ele, inclusive, fala da igualdade entre as nações, questão tão discutida ainda hoje, né? Tão contemporânea. Então, o Rui ele foi um homem à frente do seu tempo, 170 anos do nascimento do Rui, e nós estamos muito felizes com a animação do Tribunal de Justiça, né, da Bahia, de ter vindo falar com a gente, organizou 2 dias de festividades, nós também estamos aqui organizando o 5 de novembro, tivemos notícia que o Senado Federal também está organizando, então isso fala ainda da importância do Rui Barbosa, como ele existe no imaginário, não só do Estado, mas também como da sociedade. No final da visita, a desembargadora Maria da Purificação, presidente da Comissão de Memória, fez um balanço dos aspectos mais relevantes e não escondeu a impressão da magnífica obra do célebre Rui Barbosa. Espetacular. Eu tinha alguma noção de como era por questão de vermos em televisão, internet, mas pessoalmente é que nós temos a noção do que é o que tem de trabalho feito por quem conserva pela Fundação e o que tem de conteúdo histórico. Realmente nos deixou assim maravilhados, na verdade. Tudo aqui é importante, é difícil a gente estar destacando os móveis que estão aqui, mostrando a casa de Rui, quer dizer, o local que ele morou. Então, com todos os móveis que eram utilizados por ele. Então, a cada espaço que nós visitamos, sempre tinha um conteúdo importante, um conteúdo histórico, e que
enriqueceu muito para todos nós. A Academia Brasileira de Letras foi outro ponto de parada. Visitar o berço da intelectualidade do país. O projeto arquitetônico também impressiona pela beleza e requinte das esculturas, dos móveis, dos quadros e das louças e utensílios do século XIX. O arquivo da Academia inclui toda a parte documental doada pelos acadêmicos ou pelos descendentes. O acervo total conta com 510 metros lineares de material impresso e 40 mil documentos audiovisuais e iconográficos. A visita foi rica em detalhes. A comissão teve acesso a todas as salas, onde ficam todos os conteúdos de segurança máxima. Um espaço com instalações planejadas para a preservação e segurança de muitas obras, incluídas pela Unesco no Registro Nacional do Programa Memória do Mundo. Um moderno sistema de controle ambiental com climatização da área de guarda, controle de acesso, proteção contra incêndio e monitoramento por câmeras de vigilância. Documentos raríssimos e muita história para contar. Rui Barbosa foi um dos presidentes atuantes logo após o falecimento de Machado de Assis, e você pode observar pelas atas a presença marcante dele na atuação da presidência com a questão da atividade política que ele tinha como representação no Brasil e no mundo. A gente fica muito feliz em poder contribuir com essa grande homenagem que uma figura tão importante da nossa política e da nossa literatura também, porque tem esse lado literário, que por isso ele está entre os fundadores da Academia Brasileira de Letras. A Biblioteca Nacional foi a última parada. Mais de 200 anos de história, a mais antiga instituição brasileira, anterior mesmo à Constituição do Brasil como nação independente, responsável pela execução da política governamental de captação, guarda, preservação e difusão da produção intelectual do país. Rui Barbosa, que nasceu há 170 anos, em 1849, e morreu em 1923, tem um capítulo especial neste acervo. Foi um contemporâneo mais moço de Machado de Assis, a quem sucedeu na presidência da Academia. Rui era um homem de notável cultura e excepcional conhecimento e domínio da língua portuguesa. Um escritor talentoso e orador com riqueza de conteúdo. Depois de percorrer todos os espaços da biblioteca, uma mesa repleta com as obras de Rui Barbosa. Um legado que ainda vai inspirar muitas gerações. E entre as coleções que estão aqui na Biblioteca Nacional, tem um destaque especial, claro, a coleção Rui Barbosa, grande brasileiro, referência do Brasil, da história do Brasil, baiano que ganhou o mundo, E, enfim, parte do acervo de Rui está aqui na Biblioteca Nacional. E para nós é um prazer e uma alegria estarmos participando dessas iniciativas que ocorrerão no próximo ano em Salvador, na Bahia, em torno de Rui Barbosa. No prédio do Supremo Tribunal Federal, a pesquisa concentrou-se na Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, especializada na área jurídica. O local possui um acervo de 87 mil livros, cerca de 300 mil processos e 5 mil metros lineares de documentos históricos e raros. Também exibe mais de 50 mil fascículos de periódicos nacionais e estrangeiros. A comitiva foi recebida pela Comissão de Memória e Gestão Documental do STF. Em uma mesa, foi possível conferir todos os volumes do primeiro Código Civil da época de Rui Barbosa e ter acesso a livros que resgatam a história desse filho ilustre da Bahia. Outro momento marcante da visita ao STF foi a possibilidade de conhecer os detalhes do acervo, com acesso a documentos centenários e do período do regime escravocrata, a Constituição original de 1988 e algumas relíquias preservadas pelo Poder Judiciário Federal também fizeram parte da exposição. A equipe incluiu no roteiro uma passagem pelo Espaço Cultural Ministro Menezes Direito, inaugurado em 2010 para abrigar exposições, e pelo ambiente denominado Pontes de Miranda,
onde fica o mobiliário produzido por um dos maiores juristas brasileiros. Ainda deu tempo de passar pelo Salão Nobre, local onde são recebidas as autoridades, e a galeria com peças de arte e presentes doados ao Supremo. As personalidades da história do país estão representadas logo na entrada do edifício sede, com bustos em peças de bronze, entre elas o do jurista Rui Barbosa. Um requintado acervo histórico, artístico, arquitetônico e jurídico para fortalecer o trabalho da comissão do TJBA. A Biblioteca do Senado Federal, localizada na Praça dos Três Poderes, foi mais um local de pesquisa. Os desembargadores foram recebidos pela coordenadora da biblioteca, Patrícia Coelho, e pela bibliotecária Mônica Riso. Esse local guarda um acervo surpreendente, dividido entre livros, obras raras, artigos de revista, notícias de jornal e produção intelectual de senadores e servidores, inclusive os discursos do integrante ilustre da Casa Legislativa, Rui Barbosa. São mais de 200 mil livros, 4.500 títulos periódicos e cerca de 3 milhões de recortes de jornais. Foram apresentadas algumas peças raras, na sua maioria pertencentes à coleção Luiz Viana Filho, patrono da Biblioteca do Senado e biógrafo de Rui Barbosa, e de outras personalidades históricas brasileiras. Também fizeram parte da mostra fascículos de periódicos raros da coleção Vicente Machado, contendo farta iconografia de Rui Barbosa. Todas essas fontes de pesquisa contribuíram para a festa que retrata a vida de Rui Barbosa ao completar 170 anos no dia 5 de novembro. A data coincide com os 70 anos de construção do Fórum, que leva o mesmo nome do jurista baiano. Essa comemoração especial tem muitos capítulos para encantar o Brasil e o mundo. Por isso, o presidente do TJBA, desembargador Gesivaldo Brito, criou essa comissão específica que tem dedicado tempo e estudo para pesquisar toda a obra de um dos defensores da República.